Olá, bem-vindos a mais uma aula de amigurumi, desta vez com passo a passo deste lindo chaveirinho de morangos. Uma aula fácil e rápida para iniciantes e entusiastas em amigurumi. Ele pode ser utilizado como um chaveiro para decorar suas chaves, mas também pode ser utilizado em bolsas, o que pode ser uma ótima opção de lembrancinhas para as amigas. Vamos para a nossa aula? Vamos iniciar então pelo morango, com a cor vermelha. Para essa aula, nós vamos utilizar duas agulhas de tamanhos diferentes. Esta daqui é a tamanho número 2 milímetros, que é para fazer o morango. Então, vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira. Vou colocar aqui meu marcador. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, para cada pontinho, 2 pontos baixos. E já vou prendendo aqui nos primeiros pontos o fio que ficou de sobra do anel lá atrás. Então, é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 5 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. Carreira de número 8 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 9 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 24 pontos. A carreira de número 10 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E esta foi a última carreira de aumentos. A carreira de número 11 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos. A carreira de número 12 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Então, vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematar com ponto baixo. E agora, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos.
e já está ganhando um formato aqui parecido com o nosso morango, não é mesmo? A carreira de número 13 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. E agora nós podemos começar com a colocação do enchimento. Então vamos iniciar o enchimento e depois, conforme a gente for fechando as carreiras, a gente vai acrescentando mais. E já ir moldando agora, né, a nossa peça aqui, fazendo o formato do moranguinho. Iniciando com o enchimento bem lá na pontinha e depois acrescentando mais aqui nessa parte maior. E colocar o enchimento até que a peça fique firme. Na carreira de número 14, será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vamos fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento. E agora sim encher ele bem. E vamos para a carreira de número 15, que será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total. E no final desta carreira, então, restarão apenas 6 pontos. É só seguir fazendo diminuições até chegar no final da carreira. Prontinho. Agora vamos puxar aqui o fio e vamos deixar ele longo para fazer o arremate final. Vamos puxar aqui o fio e já podemos tirar o nosso marcador. E agora vamos pegar a própria agulha mesmo de costura e já ir moldando o enchimento por dentro aqui do nosso moranguinho, fazendo o formato dele ficar mais bonitinho. E ainda está faltando um pouquinho de enchimento, que eu vou acrescentar aqui na parte de cima. Se ele ficar murcho, ele acaba deformando a peça, né? Então por isso que tem que preencher bem. Prontinho. E agora com a agulha nós vamos arrematar aqui os 6 pontos que ficaram. Então nós vamos pegar aqui na alcinha da frente de cada um dos pontos e passar o fio. Então vamos passar 6 vezes o fio aqui, uma vez para cada pontinho, até chegar no final da carreira. Sempre pegando a alcinha da frente do ponto, que é o que vai fazer formar aqui um anel mágico invertido, para poder fechar a peça. Prontinho, passei aqui nos 6 pontos e agora é só puxar esse fio. Aperta bem. E aqui num pontinho do lado, a gente insere a agulha e passa o fio por cima para dar um nozinho. Pronto. Agora nós vamos inserir a agulha bem no centro desse anel que se formou, atravessando por dentro da peça. Puxa bem o fio. Pronto. E agora eu vou dar mais um nozinho aqui do lado, para prender bem aqui o fio e ele não se soltar. Pronto.
E agora sim, a gente só insere a agulha por dentro aqui, atravessando com o fio, e já pode cortar ele. Vamos só ajeitar agora aqui. Então esta parte aqui do moranguinho já está pronta. É só ajeitar o enchimento por dentro para ele fazer o formato certinho do morango. E o morango então está pronto, agora nós temos que fazer as folhinhas. Para as folhas eu vou utilizar aqui um fio mais fino, que no caso é o Ane, num tom de verde. Vamos deixar um fio longo aqui no início do nosso anel. E agora vou trocar a minha agulha para uma agulha menor, porque o fio é mais fino, né? Então eu vou utilizar aqui uma agulha de 1,5 milímetros, certo? Vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos prender aqui com um pontinho e agora fazer os 6 pontos baixos dentro do anel. O fio depois ali a gente vai usar para a costura lá no final. Prontinho, vamos fechar o nosso anel. Então esta aqui vai ser a base ali, onde a gente vai colocar depois em cima do morango. E agora, nessa próxima carreira aqui, nós vamos fazer as folhas. Vamos inserir a agulha aqui no próximo pontinho e fazer um ponto baixíssimo, certo? Agora nós vamos subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Vamos pular a primeira correntinha e a partir da segunda corrente que a gente vai iniciar aqui os pontos. Vamos fazer aqui primeiro um ponto baixíssimo. Agora, na correntinha seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, vamos fazer um meio ponto alto. E serão 3 meio pontos altos na sequência. Na próxima correntinha, outro meio ponto alto. E aqui na última correntinha, também um meio ponto alto. Pronto. Agora, nós vamos inserir a agulha no próximo ponto aqui do anel. E fazer um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai repetir todo esse passo que a gente fez aqui anteriormente. Vamos subir 6 correntinhas. Vamos pular a primeira correntinha e a partir da segunda, vamos fazer um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixo. E agora 3 meio pontos altos, um para cada ponto. Um meio ponto alto. 2 meio pontos altos. E 3 meio pontos altos. E segue repetindo. Agora nós vamos no próximo pontinho ali do anel, fazer um ponto baixíssimo. E aí é só seguir repetindo. Sobe 6 correntinhas. Pula a primeira corrente e na segunda faz um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo. Agora, 3 meio pontos altos, um para cada ponto. Vamos para o próximo ponto do anel, fazer um ponto baixíssimo. Sobe 6 correntinhas. Pula a primeira correntinha, a partir da segunda, um ponto baixíssimo. Um ponto baixo no próximo ponto. 3 meio pontos altos, um para cada ponto.
Vamos para o próximo pontinho do anel, um ponto baixíssimo. Novamente, sobe 6 correntinhas. Pula a primeira correntinha, na segunda faz um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo. Agora, 3 meio pontos altos, um para cada ponto. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E esse aqui vai ser a última repetição. Sobe 6 correntinhas. Pula o primeiro pontinho, a partir do segundo faz um ponto baixíssimo. Escapou, vamos novamente. Pronto. No ponto seguinte, um ponto baixo. 3 meio pontos altos, um para cada ponto. E agora, ali no pontinho seguinte, aqui na lateral, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Pronto. Então, agora nós temos aqui todas as folhinhas. Nós temos 6 folhinhas no total. Certo? Ficou bem bonitinha, né? Ó, se a gente abrir aqui, fica parecendo uma estrelinha até. São 6 folhinhas. E agora nós vamos ter que fazer aqui um cabinho aqui bem no centro do anel. Então, nós vamos pegar aqui e inserir a agulha no centro do anel para fazer esse cabinho. Vamos inserir a agulha aqui bem no centro do anel, saindo num pontinho na lateral. Puxa o fio aqui por cima, laça o fio e arremata com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma vez para ele não ficar torto. Então, nós vamos inserir novamente aqui no centro do anel a agulha, saindo em outro pontinho mais à frente. E vamos laçar o fio e arrematar com outro ponto baixíssimo. Pronto. Agora nós vamos subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos pular a primeira correntinha e a partir da segunda correntinha nós vamos fazer 5 pontos baixíssimos, um para cada ponto. Então, aqui, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos, 4 pontos baixíssimos e o quinto e último ponto baixíssimo. Então, a gente formou aqui um cabinho acima das folhinhas e agora a gente tem que cortar esse fio aqui e dar um nozinho. Vou cortar aqui o fio, prontinho. E agora nós vamos passar aqui por dentro o fio desse lacinho, só para dar um nó. Eu tenho que passar esse fio para o outro lado para poder fazer o arremate. Então, com o auxílio da agulha de crochê mesmo, a gente puxa esse fio lá para trás. Pronto. Ó, agora ficou bem bonitinho ali em cima. E temos que só esconder esse fio agora para arrematar ele e ficar bem bonitinho. Então, vamos só dar um nozinho aqui com a própria agulha já, nesta parte. E agora eu passo a minha agulha por dentro dos pontos aqui na parte de trás, só para esconder esse fio por aqui e ele não ficar aparecendo.
Pronto, agora é só cortar. E esta parte, então, aqui de cima do nosso morango já está pronta, que é a parte das folhinhas e do cabinho dele, certo? Agora nós vamos costurar aqui acima do nosso moranguinho. Primeiro eu vou costurar para ele ficar na posição bem certinha e depois aí a gente vai usar a cola para colar as folhinhas. Eu vou inserir a minha agulha aqui bem na lateralzinha desse anel mágico que se formou aqui em cima. Ó, aqui é o anel, então nesses pontos da lateral dele aqui, vai ser onde eu vou costurar a minha base ali das folhas. E aí vai ficar bem centralizado. Passo agora aqui a agulha por baixo aqui, próximo às folhinhas, aqui no anel também, no anel mágico da parte das folhas. Puxo ali o fio, e aí é só ir contornando aqui, prendendo no morango, passando a agulha entre os pontos, próximo ao anel mágico, e depois prendendo ali no anel mágico da parte das folhas ali, passando o fio aqui por trás, entre os pontos do anel. E aí a gente contorna todo ele aqui prendendo as folhinhas aqui acima do moranguinho. Cheguei aqui no final da costura e agora eu vou só dar um nó, prendendo bem esse fio, né, aqui na parte das folhinhas. Ó, ficou bem centralizado, bem direitinho. E vou dar mais um nozinho aqui prendendo no morango mesmo. Então já posso inserir essa agulha atravessando aqui por dentro do morango para esconder o fio e cortar ele. Prontinho. E agora, para facilitar a nossa vida, eu vou usar a cola aqui para colar estas folhinhas, porque eu acho que costurar vai ser mais complicado. Então eu uso aqui a cola de silicone líquida, e aí nós vamos passar bem pouquinho em cada uma das folhas, por baixo delas aqui, ó. Bem pouquinha cola, para que não borre depois o morango, né, não fique a mancha da cola que fica muito feio. Então vamos passar bem pouquinho em cada uma das folhinhas. Esta cola de silicone eu gosto de sempre aguardar um tempinho para ela já dar uma secadinha antes de colar mesmo, de fixar na peça. Então vamos aguardar aqui de uns 2 a 3 minutinhos. Prontinho, já se passaram aqui 3 minutinhos e agora é só baixar aqui as folhinhas, ó, para colar no morango, que a cola já está mais seca, daí não borra tanto. E aí é só ir pressionando uma a uma aqui das folhinhas. Agora aperta bem aqui para que elas
fixem bem direitinho aqui no morango. E aí vamos aguardar também um tempinho para secar. E agora com outro fio, nós vamos fazer as pintinhas aqui do nosso morango. Eu escolhi aqui um tom de amarelo, parece um amarelo queimado, é a cor mostarda. E aí a gente vai inserir a agulha aqui no nosso moranguinho, atravessando aqui por dentro dele, deixa ali um fio que depois a gente vai usar ele para dar o nozinho. E aí a gente vai fazendo uns bordadinhos aqui, simulando as pintinhas do morango. Sobe só um pontinho para cima, aqui só uma carreira para cima, pega no meio entre os pontos, insere a agulha novamente em outro local. Ó, e aí faz a mesma coisa. E aí vai inserindo a agulha em locais aleatórios, assim, fazendo as pintinhas, contornando aí o morango, deixando ele bem bonitinho. Não tem um local certinho, só vai fazendo as pintinhas aí conforme você achar que vai ficando bonitinho. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Já estou finalizando aqui. Por último, a gente sai aqui no mesmo local onde a gente inseriu a agulha no início e vamos dar aqui um nozinho nesse fio e depois esconder ele. Vou cortar aqui próximo ao nó e com a agulha a gente puxa esse nozinho pro lado de dentro aqui do morango, escondendo ele. E agora com a agulha a gente ajeita o nosso moranguinho. E está prontinho então aqui o nosso morango. Mas no nosso chaveirinho, eu vou ter 2 moranguinhos, então você volta aí no início da aula e faça outro moranguinho igual a esse, para a gente poder montar o chaveirinho depois, certo? Já estou aqui com os 2 moranguinhos prontos e já podemos montar então o nosso chaveiro. Eu vou fazer aqui da forma mais simples possível, que é com a argolinha do chaveiro só. Eu vou tirar essa parte da correntinha e vou usar só a argolinha mesmo. Então, com a ponta da agulha, eu vou abrir aqui, tirar aqui, ó, a correntinha. Pronto, isso a gente não vai utilizar. E o jeito mais simples que eu achei aqui de prender os morangos no chaveirinho é inserindo a agulha aqui bem na pontinha do cabinho, ó. Lembra que fica um pontinho que a gente sempre pula quando a gente vai fazer os pontos baixíssimos? Ficou um pontinho aqui bem na ponta. Então, eu vou inserir ali com a agulha, fazendo um furo, e agora eu abro aqui a argolinha e insiro ela bem ali naquele furinho que eu fiz com a agulha. E faço o mesmo no outro aqui. Vamos abrir aqui a pontinha aqui, um furinho. E agora também vamos inserir ali no chaveirinho. Esse é o jeito mais fácil que eu encontrei aqui de inserir na argolinha. Só puxar a argola agora até o final. E aqui estão, então, os 2 moranguinhos já na argolinha do chaveiro, prontinhos. E aí, o que você achou? Fácil, né? Eu achei estes morangos bem bonitinhos, uma ótima opção para dar de lembrancinha, muito rápido e fácil de fazer. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou desse chaveirinho. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!